Rua Arvoredo, no Rio de Janeiro, ficava em um dos bairros mais comuns da cidade. E não era perigoso. Na verdade, era bem seguro. Todos gostavam de morar naquele lugar. Um lugar silencioso, a poucos minutos da praia e bem próximo da cachoeira. Cercado de verde por todos os lados. Por isso todos estranharam os acontecimentos da noite daquele 12 de outubro de 1974. Rita e seu filho Antônio, de 17 anos, moravam no maior casarão da rua. Uma bela casa vitoriana construída na época dos escravos, que eles haviam ganhado dos antigos donos após a morte dos mesmos. Eles não eram ricos, mas eram bem de vida e mantinham a casa muito bem conservada. Porém, alguns matos cresciam descontrolados pelas grades do portão, assim como pelas paredes escuras da casa. Mas os dois viviam em perfeita harmonia na casa, até aquele fatídico dia. Na Rua Arvoredo havia outras casas, e foi o morador da residência imediatamente ao lado do casarão quem ouviu os primeiros gritos. No começo, pensou se tratar de uma briga entre mãe e filho, mas os gritos começaram a parecer histéricos, e então clamores de socorro por parte dos dois começaram a surgir. Logo, todos os vizinhos foram acordados pelos gritos e latidos de cães. A polícia foi acionada. Quando a viatura chegou ao casarão, os moradores ali estavam em peso. Segundo eles, ninguém havia saído pelo portão e os gritos haviam parado cerca de 2 minutos antes. Quando a polícia abriu o portão de metal, que rangeu de forma alta e incômoda, todos viram a menina. Era uma criança, linda, parecendo uma boneca de porcelana, usando um charmoso vestidinho xadrez e com os cabelos dourados encaracolados. Seu rosto era branco, mas as maçãs eram rosadas. Era uma linda menininha. Linda, parecia ter uns 7 ou 8 anos de idade. Mas ninguém jamais havia visto aquela menina antes ali. A criança apenas abriu os olhos ainda mais, sorriu e sumiu na escuridão do bosque que ladeava a casa. Os policiais já entraram ali esperando pelo pior, e encontraram a casa em um completo caos. Móveis quebrados, roupas rasgadas, espalhadas e sangue, muito sangue. Eles vasculharam a casa inteira 2 vezes, mas nem sinal dos corpos. E então, perguntou o primeiro vizinho que havia ouvido os gritos. Acharam eles? Não encontramos corpos, mas há sangue por toda a casa, disse o policial. Foi quando aquela menina passou de novo diante da casa, segurando o riso. E aquilo chocou os vizinhos. Quem é você, menina? Perguntou um dos policiais, mas a menina saiu correndo e voltou a sumir. Algumas horas depois, a perícia confirmou. O sangue no chão era mesmo de Rita e Antônio, mas não apenas dos dois. Havia pelo menos sangue de mais outras 10 ou 12 pessoas diferentes. Mas como era notório, Rita e Antônio não moravam com ninguém naquela casa, e era muito difícil eles receberem algum amigo. Eram os vizinhos sempre mais simpáticos da rua, e aquele caso chocou a todos. Afinal, quem em sã consciência tiraria a vida daquelas 2 pessoas maravilhosas e esconderia os corpos? E quem era aquela criança que apareceu na noite em que eles estavam desaparecidos? Durante mais de 2 meses, procuraram-se pelos corpos e pelo assassino de Rita e Antônio. Pessoas visitavam a casa, depositavam flores e mensagens de apoio no portão. Algumas até rezavam. Cerca de 2 ou 3 suspeitos foram presos e liberados. Porém, a polícia não sabia o que aconteceu naquela casa naquela noite, até que eles voltaram. Ruth, a vizinha do começo da rua, estava passeando com seus cachorrinhos como fazia todas as noites. Após o crime, ela sempre rezava pela alma dos vizinhos ao passar em frente ao casarão. Mas naquela noite, após levar seus cachorrinhos para fazer cocô, que ela sempre recolhia e depositava na lixeira ao lado, ela viu Rita. E o medo tomou conta dela. Ela até pensou em gritar, mas se calou ao ver que a vizinha parecia bem, sentada em uma das cadeiras do jardim da frente, conversando com aquela linda menina de cabelos cacheados. As duas riam muito. Ruth as olhou por alguns minutos, até que Antônio chegou e se sentou no chão diante delas.
Todos riram bastante, parecendo se divertir com alguma piada ou história interessante que ali estava sendo contada. Rita! Oh, Rita! Chamou Ruth após tomar coragem. A vizinha ergueu os olhos e acenou para ela. Ruth meio que se sentiu aliviada, mas havia algo de errado ali, pois os dois não eram os mesmos. E só então Ruth percebeu que a casa estava toda escura, mergulhada nas sombras. Sombras essas que engoliram as 3 pessoas que riam e então, como num flash, todos desapareceram. Ruth se mudou naquela mesma semana. Janeiro de 1977. Naquela manhã, quando Antônio completaria 20 anos, seus amigos de faculdade apareceram para lhes levar flores. Assim que desceram do carro, o portão do casarão no qual tantas vezes estiveram se abriu. Eles olharam em volta, meio assustados, e constataram que a faixa amarela usada pela polícia ainda continuava lá. 5 rapazes e 6 moças contaram para a polícia e depois para a mídia que eles ouviram piano tocando na sala e resolveram entrar pela porta que estava entreaberta. Apesar dos policiais deixarem claro que trancaram todo o casarão. Ali, os universitários alegaram que viram um baile acontecendo. A menina de cabelos cacheados estava ao piano, enquanto várias pessoas de diferentes tipos físicos conversavam e dançavam. Uma das meninas gritou ao ver que muitos deles não tocavam os pés no chão, onde se via muito sangue. Ao olharem de novo para as pessoas no baile, viram que agora elas estavam com aparências cadavéricas. As meninas gritaram. Ao correr pela porta, Antônio os encontrou no portão e sorriu. Não preciso de suas flores, disse ele. Preciso da companhia de vocês. Os meninos da faculdade voltaram lá com a polícia. Tanto o porão quanto a porta da frente estavam trancados. Entraram no casarão. O chão na sala estava limpo, mas os policiais viram algo que não estava lá antes. Algumas partituras de piano amareladas e datadas do ano de 1863. Uma curiosidade: em 1863 só havia aquele único casarão naquelas redondezas. Sequer havia rua ou arvoredo. Eram tudo terras e mais terras, com algumas senzalas e fazendas de café. Durante um baile oferecido a uma família, 3 corpulentos escravos que fugiram da senzala invadiram a casa. Entraram na sala onde a festa acontecia e, armados com lanças e facões, mataram os homens e depois estupraram as mulheres até a morte, deixando a casa com um tapete de sangue. A primeira carnificina da cidade e sequer foi noticiada. Um fato ainda que merece ser mencionado: a filha dos donos da casa, uma bela menina de cerca de 7 ou 8 anos, com cabelos encaracolados, assistiu apavorada a toda aquela cena. Ela foi a única a ser poupada. Em choque, ela não conseguia parar de tocar as músicas do piano, proporcionando uma macabra trilha sonora ao massacre da família e de seus amigos. Quando foi arrancada de lá pelo preto velho e algumas mães de santo que cuidaram da limpeza do lugar e da ocultação dos cadáveres, ninguém jamais tocou naquele assunto. A menina dos cabelos dourados acabou desaparecendo, assim como os 3 responsáveis pelo massacre. Dela não se tem notícia, mas os escravos foram encontrados pela polícia, sentenciados à forca, e assim que a execução deles ocorreu em praça pública, os corpos foram esquartejados e queimados. As aparições de Rita e Antônio se tornaram tão frequentes que atraíram curiosos e repórteres. Padres foram chamados, pastores solicitados, mas ninguém sabia como explicar aquele incidente. Inclusive chegou-se até a conclusão de que mãe e filho estavam vivos, escondidos e pregando peças nas pessoas. Falaram sobre isso certa noite na televisão, tratando os moradores da Rua do Arvoredo como chacota em um programa sensacionalista. E foi justamente nessa noite em que os corpos apareceram. Rita e Antônio foram encontrados pela polícia em avançado estado de decomposição, enterrados a alguns metros da casa. Enquanto os desenterravam, os peritos encontraram várias ossadas, corpos e mais corpos enterrados ao redor do casarão,
no que seria um verdadeiro cemitério clandestino. Ninguém sabia o que dizer, nem sobre isso, e tampouco quando os espíritos começaram a tornar conta do casarão, do bosque e então da rua. Eles apareciam à noite, às vezes de dia, atacando moradores, rindo, tocando canções macabras, e dançavam na rua sob o luar. O espírito que mais se divertia era o daquela linda menina de cabelos encaracolados. Ela divertia-se com o terror das pessoas, e se divertiu quando os vizinhos partiram. Se divertia espantando padres e outros líderes espirituais, e divertiu-se mais ainda quando o prefeito da cidade lacrou as entradas e saídas da rua Arvoredo, indo a público dizer que aquele lugar estava além de qualquer explicação racional e que era proibido, inclusive ressaltando que cerca de 60 dias depois a demolição do local já estava marcada. Mas como a prefeitura não dispunha de verba para uma obra daquela magnitude, a demolição acabou nunca acontecendo. Abril de 1986. Certa tarde, um casal de repórteres americanos parou diante daquela casa e começou a fotografar os avisos de "não entre", "perigo", "se afaste", colocados ali pela prefeitura. Eles eram apresentadores de um programa de mistérios muito famoso na TV americana. Eles então viram uma garotinha de cabelos loiros encaracolados correndo apavorada. "Socorro!" gritava ela. O casal de turistas pulou o pequeno portão já enferrujado para ajudar aquela garota. "O que aconteceu?" perguntou a mulher em um português muito forçado. "Minha mãe foi levada pelos espíritos. Ajudem-me." "Claro que sim. Onde ela está?" "No casarão." Os dois apresentadores se dirigiram-se até o casarão. E então, a partir daquele dia, desapareceram. E o caso foi divulgado pelo mundo inteiro. A menina então dançou e riu sozinha na rua. Era bela, agora de uma maneira assustadora. Enquanto dançava, um preto velho surgiu das sombras atrás dela. "Lara!" chamou ele. "Oi!" respondeu a menina com tristeza no olhar. "Ele, o senhor do fundo, está satisfeito com você. Graças a você, ninguém mais desconfia de sua existência." "Então estou livre?" perguntou a garotinha. "Ainda não, Lara. Nós não sabemos o que fazer com você. Quando deu sua alma em troca de vingança pela morte de sua família, não esperávamos que houvesse um senão em tudo o que aconteceu." "Que senão?" "Você era criança e o chefe não podia ter negociado com você." A menina chorou angustiadamente. "E o que eu faço?" "Vá brincar de trazer novas almas para ele. Não é a brincadeira que você mais gosta, minha filha?" "É a melhor brincadeira do mundo", disse a garotinha, explodindo de felicidade. Eles riram de uma maneira gostosa, como velhos amigos que riem quando se reúnem. Então, ela correu apreciando a noite que caía e se juntou aos espíritos de suas famílias, seus amigos e todas as outras pessoas que ela nunca havia conhecido direito, como Rita, Antônio e, agora juntando-se a eles, os corpos dos turistas americanos. De longe, o preto velho ria com mais gosto ainda. Riu até que lágrimas saíam de seus olhos, que foram ficando avermelhados. E então alguém surgiu na escuridão, usando uma capa escura e com o que pareceu ser um bode preto caminhando ao seu lado. O velho se aproximou dos dois e, conversando, desapareceram para além das sombras da noite.